Louvado seja Deus, amigo. Aqui estamos e com alegria no coração, hein? Quero apresentar para você hoje um culto que foi gravado no domingo de Páscoa 2021 em nossa igreja de Blumenau. Foi a nossa mensagem a respeito do 272, a mensagem de número 272, e foi um dia 4 de abril de 2021. E eu batizei essa mensagem como a primeira Páscoa e o que ela representa, o que ela significa nos dias de hoje. A verdade é que a mensagem de hoje faz parte de uma série em que foi iniciada na quarta, outro tanto na sexta e outro tanto no domingo. Hoje você já vai recebendo então a parte final, a parte número 3. E claro que no começo eu dou uma pequena pincelada nos assuntos já tratados, parte 1 e 2, para você não perder nada, tá bom? Vamos à mensagem? Seja edificado, viu? Não sei em que momento você vai acompanhando esta mensagem, mas eu vou desejando que o Cristo, que o Senhor também alcance seu coração, como alcançou o meu e de cada um que aqui está comigo nesta sala e outros mais. Louvado seja Deus por isso. Vamos à mensagem? Eu já volto. E a cada dia nós falamos um ponto, né? Domingo passado nós falamos sobre perdão, você deve lembrar. Falamos lá do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Isso foi o assunto do domingo passado. Na quarta-feira nós avançamos um tanto do assunto, falando sobre propósito. Jesus, ele tinha um propósito e o propósito dele foi cumprido. Essa palavra aqui atrás, está consumado, quer dizer isso. Tudo o que ele precisava fazer, ele fez, completou, não ficou nenhuma pendência. Na sexta-feira, não sei se você veio, mas Deus nos deu um culto muito lindo. Nós meditamos sobre as últimas frases de Cristo no Calvário. Foram quantas frases? Vejamos, foram 7. Podemos até rever as anotações, mas não vou pregar isso de novo. A frase número 1 foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então a frase número 1, ou a palavra número 1 é perdão. A frase número 2 foi: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para o bom ladrão. Então o que entendemos como palavra número 2? Compaixão. Mesmo Jesus no Calvário, ele olhou ainda para o bom ladrão, carinhosamente a gente chama ele de bom ladrão, e falou que ele estaria no paraíso sim. Frase número 3: mulher, eis aí seu filho. E então disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A preocupação de Jesus e o cuidado com sua mãe, sabendo que ele já estava à beira-morte e acreditando a essa altura, historicamente, que a Maria já era viúva. Então o que falamos foi o cuidado para pai e mãe, honrar pai e mãe. Mas estou me comportando para não pregar tudo de novo, né? Frase número 4, qual foi? Eli, Eli, lama sabachthani. Isso traduzido: Deus meu, por que me desamparaste ou abandonaste? Foram frases também de Cristo no Calvário, quando assumiu toda a nossa situação de pecado, quando sofria pelo ato da crucificação, ele então se sentiu como desamparado. Lembro que falávamos lá de que por pior que seja o momento que você está vivendo, você não está desamparado. Deus está com você assim como estava com Cristo. Frase número 5 diz também: tenho sede. Falando sobre a humanidade de Jesus, né? Ele veio em carne com limitações humanas, como eu e você tem. E o ter sede comprova isso. Frase número 6, está consumado. Foi quando ele completou totalmente a sua missão. E a frase número 7, ele então aí de fato já era 3 da tarde, ele entregou o espírito dele a Deus. Essas foram as 7 últimas frases de Cristo no Calvário. Mas hoje, para avançar na lição, eu quero trazer para você a primeira Páscoa e o sentido disso para nós hoje. Esse é o nosso tema de hoje. Abra em Êxodo 12.
nós vamos primeiro puxar lá do começo sobre a Páscoa. E eu te conto uma que no começo da minha fé eu me perdia muito nisso. Porque a gente tem na nossa mente a Páscoa a Cristo, não é? Sexta Santa, sábado de Aleluia, pela tradição, e o domingo de Páscoa. E quando eu abri a Bíblia no Antigo Testamento, e antes de Cristo nascer, antes de Cristo vir, já ouvir a palavra Páscoa, eu vou te contar com muita sinceridade, dava assim um nó na minha cabeça, eu pensava, mas peraí, Páscoa em Êxodo, Páscoa no começo da Bíblia, na minha cabeça eu tinha a Páscoa, o Novo Testamento, os Evangelhos, a crucificação, a ressurreição. Então é bom começar do começo. Êxodo 12, versículo 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 7. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos ou vestidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esse verso 11, na versão NVT, diz, estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Então vamos entender, sobre esse texto é a primeira Páscoa. E o que foi ou o que é a primeira Páscoa? Na verdade, é a celebração do povo de Israel na libertação do Egito. Todos sabemos que por causa da fome, naquela época que José governava, todos foram ao Egito em busca de comida. E então, no começo, compravam comida. Daqui a pouco o dinheiro sumiu, começaram a oferecer mão de obra por comida. Daqui a pouco tudo se perdeu, nada mais tinha, somente comida no Egito. Eles então começaram a se vender por comida e tornaram então escravos. Ficaram escravizados no Egito pelo faraó. Curiosidade bíblica, Faraó não é o nome dele, Faraó é a patente, a autoridade dele. Igual hoje falamos presidente, falamos hoje prefeito, falamos hoje governador, então Faraó é a patente dele. E o Faraó, portanto, depois de um tempo, já era um outro Faraó que não conhecia José, não tinha o mesmo carinho com José e nem mesmo com seu povo. E começou então a agir com braço forte sobre esse povo. E então, a gente sabe o resto da história. O Senhor Deus, usando o seu servo Moisés, afirmou que daria libertação ao seu povo. Faraó, de coração duro, não queria permitir, e então diz a Bíblia que desceu do céu ou caiu sobre o Egito 10 pragas. E Deus afirmou que daria libertação ao seu povo. E agora você tem a essência da primeira Páscoa. A saída do povo do Egito, a última praga que foi a dos primogênitos, o Senhor recomendou, pegue um animal
e o sangue deste animal vocês vão usar para ungir portas e janelas. Por isso chamamos sangue do cordeiro, porque era literalmente o sangue de um animal, era o sangue de um cordeiro de pelo menos um ano, como nós já lemos. Então esse sangue era para ungir portas e janelas, porque quando a praga viesse, a 10ª praga, que era dos primogênitos, não entraria na casa de quem tivesse o sangue do cordeiro. E aquela noite, de fato, verso 12, diz a Bíblia que o Senhor passou e feriu todo o primogênito. Verso 13, mas onde havia o sinal que eu acabei de te avisar, não houve morte, aquela casa foi poupada. Daí então você começa a entender as coisas, se é que já não entendeu. Então lá atrás era necessário matar um cordeiro para poder haver essa proteção. Era necessário que o sangue deste animal cobrisse a casa, o lar, a vida, protegesse aquele lar, aquela família. Cristo foi e é o nosso cordeiro. Ele então foi ao madeiro, ele foi ao Calvário, e lá derramou seu sangue uma vez por todas. Não precisa mais o sangue do animal, porque o sangue de Cristo basta para a nossa liberdade, para a nossa libertação. E você diga graças a Deus. Você pode conferir isso em Efésios 2, verso 8. Está escrito lá que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E você também deve recordar de que assim como Cristo substituiu o cordeiro, ele também substituiu um homem chamado Barrabás. Foi ou não foi? Por ocasião da Páscoa, era normal soltar um preso. Olha só que generosidade. Quando a Páscoa chegasse, um preso era escolhido para receber liberdade. Independente do que ele tivesse feito, ele recebia liberdade. E naquele dia, decidiu-se crucificar Jesus e soltar Barrabás. Ele liberou o cordeiro e ele liberou o Barrabás. É a nossa história, a minha, a tua história. Então Jesus foi sacrificado em nosso lugar. E você diga amém, né? Glória a Deus. Antes de prosseguir leitura, eu quero trazer para você uma reflexão sobre a crucificação. Aos 33 anos de idade, Jesus foi condenado à morte. No momento, a crucificação era a pior morte. Só os piores criminosos eram condenados e crucificados. Cada prego tinha entre 6 e 8 polegadas de comprimento. Os guardas romanos sabiam que quando os pregos estavam sendo cravados, era comum o tendão se rasgar, forçando então a usar as costelas para sustentar e respirar. Ao caso de Cristo, seus 2 pés foram cravados juntos. Então ele foi forçado a alternar entre arquear as costas e as pernas para continuar a respirar. Imagine a luta, dor, sofrimento e a coragem que suportou. Isso tudo por mais de 3 horas. Ao todo foram 6 no Calvário. Você imagina esse tipo de sofrimento? E alguns minutos antes de morrer, Jesus parou de sangrar e simplesmente começou a jorrar água das suas feridas. Depois um guarda romano perfurou o seu lado com uma lança. Além de açoitado e cuspido, as chicotadas foram tão severas que rasgaram a carne do seu corpo. A coroa de espinhos embutida profundamente no seu couro cabeludo. A maioria dos homens não teria sobrevivido a essa tortura. Não tinha mais sangue para sangrar, só água jorrando de suas feridas. O corpo humano adulto contém cerca de 4,5 litros
pouco mais de 1 galão, e Jesus derramou todo o seu sangue. Tudo isso sem mencionar a humilhação que sofreu de levar a sua cruz por quase 2 quilômetros, enquanto a multidão cuspia e lançava pedras. O peso da cruz, a haste em que estava suas mãos, era de quase 30 quilos. Jesus teve que suportar essa experiência para abrir as portas do céu, para que você possa ter gratuitamente o acesso a Deus. Jesus Cristo morreu por você, Ele morreu por mim. Amém, gente? Veja você o quanto foi o seu sofrimento. Alguém talvez olhando isso, ouvindo isso, ou talvez em imagens dramatizadas, eu te poupei de passar nas telas hoje, são tanto chocantes, você já deve ter visto em vários filmes. Alguém diz, puxa, o quanto ele sofreu. Eu diria diferente, o quanto nós pecamos. O quanto nós pecamos. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Amém, gente? Mas prosseguindo dentro da nossa lição, existem algumas vitórias alcançadas na cruz. Isaías 53, verso 5, abra, acompanhe por favor, traz algumas dessas vitórias alcançadas na cruz. O verso 5 diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o que, irmãos? Sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, o nosso Cordeiro, então, a iniquidade de nós todos. Então já lhe falei que Jesus substituiu o Cordeiro, como substituiu os Barrabás, substituiu Barrabás daquela época, e como substituiu eu e você. E o sofrimento dele no Calvário nos trouxe algumas vitórias. Vitória número 1, dentro desse texto que acabamos de ler de Isaías 53, verso 5. Vitória número 1, ele nos trouxe paz. Se você for observar, está escrito, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, irmãos, no ato da crucificação de Jesus, nós recebemos de volta a paz. Não apenas a paz de sossego, de tranquilidade, mas a paz maior de todas, que foi a nossa ligação de volta com o Pai. Diz a Bíblia que no ato da crucificação, o véu foi rasgado. O que separava o homem do Santo dos Santos, da santa presença de Deus, já não existe mais. O véu, no Santo dos Santos, separava as pessoas de acessarem aquele espaço. No ato da crucificação de Jesus, diz a Bíblia, este véu foi rasgado. E agora nós temos paz, nós temos de volta contato direto com Deus. Essa foi uma das vitórias do Calvário, que sem dúvida foi a maior de todas, de nós termos de volta acesso ao Pai. Uma segunda vitória ainda dentro desse texto foi pelas suas pisaduras, o que diz? Fomos sarados. Uma outra vitória no Calvário é essa, através de toda a chaga, de todo o sofrimento de Cristo no Calvário, nós agora recebemos a cura. Não vamos receber, nós já recebemos. Pelas suas pisaduras, você pode ver a colocação, já fomos sarados. Em Mateus 8, verso 17, está escrito que ele levou as nossas doenças. Este ponto, portanto, falando a respeito das duas vitórias conquistadas na cruz. Tem mais? Obviamente há mais, mas naquele texto duas. Vamos recordar? Primeiro, a questão da paz. Hoje nós podemos viver, dormir em paz.
porque Ele nos deu de volta o acesso ao céu. Segunda vitória, a cura. Vamos até aproveitar em fé. Se o teu corpo está enfermo, se o seu corpo está fragilizado, ainda mais por esse vírus que anda tão assanhadinho por aí, acredite que a graça de Deus e o ato de Cristo no Calvário também te dá saúde, e você diga graças a Deus. Mas, apesar de toda essa informação, eu quero concentrar a nossa lição de hoje em Lucas 24. Lucas 24 detalha a ressurreição de Jesus. O verso 1 em diante nos traz uma lição muito preciosa. Diz assim: e no primeiro dia da semana, para nós, domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Verso 8. E lembraram-se das suas palavras. Verso 11. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, uma palavra absurda, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos. Por isso, tradicionalmente, você vê a cruz dessa forma. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então, irmãos, no domingo de Páscoa, da ressurreição, muito tradicionalmente foram pessoas ao sepulcro prestar solidariedade, prestar sua comoção e também ungir o corpo de Jesus. Já haviam preparado os perfumes, as essências, mas quando chegaram lá, o sepulcro estava com a pedra removida, estava aberto o sepulcro, e quando entraram para então observar de perto, o corpo de Jesus não estava lá. É até importante você lembrar de uma verdade bíblica, de que há uma mentira pregada até os dias de hoje, de que os guardas do sepulcro dormiram, e que enquanto eles dormiram, alguém pela madrugada pegou o corpo e escondeu. Olha só, para poder então contradizer a questão da ressurreição. Mas aqui está: lembre do que ele falou, lembre de suas palavras. E eles, num primeiro momento, não compreendiam a respeito disso. E Jesus já havia falado. Eu penso comigo, irmãos, veja que aqueles seres angelicais que estavam no sepulcro disseram: lembre do que ele disse. É tão incrível, irmão, como a gente esquece o ensino cristão. Às vezes, na hora da luta, na hora da peleja, parece que dá um branco na gente. Parece que a gente esquece das promessas, porque está enfrentando um problema, porque está enfrentando uma adversidade. Então, palavra de Deus para nós nesse ponto aqui: não seja você esquecido. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu, está valendo, mesmo quando estivermos passando por lutas. Mesmo quando parecer que o céu está de bronze, a palavra dele é real e se cumpre. E você diga graças a Deus.
Como, por exemplo, ele prometeu: eu não vos deixarei, jamais vos desampararei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas vem mais lições. Você perceba que o assunto é tão precioso que eu quero tentar ao máximo lhe passar essas informações tão preciosas. Verso 13 de Lucas 24. E eis que no mesmo dia, domingo, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, leia comigo essa parte, irmão, eu acho incrível esse texto. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, irmão, então tinham 2 homens desconsolados caminhando rumo a este lugar chamado Emaús, desconsolados e tristes. Daqui a pouco um terceiro homem vem para a caminhada e eles não sabiam que este homem era o próprio Jesus. Verso 28, olha o que eles falavam. Nós esperávamos, 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Essa informação de não o vir é coisa séria, hein? Você deve lembrar do caso do São Tomé. O que ele diz? A gente traz de forma bem cultural: só acredito vendo. Tomé foi um desses. Só conseguiu acreditar que o Cristo havia ressuscitado depois que viu. E Jesus ainda deu uma repreensão nele, mostrando os furos em sua mão, mostrando o furo também em si, para que Tomé cresça. Que coisa séria. Verso 25, então ele disse, ele quem? Jesus. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Esse 25, na linguagem de hoje, diz: então Jesus lhes disse, olha, irmão, que puxão de orelha, na linguagem de hoje, o 25, NTLH, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. 26, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Perceba, irmãos, que é um tanto de informação, mas essa do capítulo 24 está falando então sobre Jesus caminhar ao lado deles e eles não o reconhecerem. Jesus estava caminhando ao lado deles e eles não sabiam que Cristo ali estava. Eu leio esse texto e eu vou te contar uma, eu fico um tanto intrigado, né? Estiveram ao lado de Jesus 3 anos. Eu imagino que a sua voz deveria ser compreendida, não é verdade? Você sabe que a voz, ela é algo muito marcante. Tem voz assim mais de tenor, você já fala, olha, parece o Cid Moreira, né? Que você sabe, tem uma entonação pesada. Às vezes eu ligo para alguns amigos ainda lá do Rio de Janeiro, eu já estou fora de lá há quase 9 anos. E eu acho incrível, alô, quero falar com fulano. Ô, pastor Sodré, eu falo, não é possível que você me achou aqui. Então a voz marca. Aí eu penso com meus botões, como pode eles não identificar que era o Cristo, que era a voz dele, que era ele?
Às vezes a gente faz isso também, irmão. Em meio às lutas, a gente desacredita que Jesus está andando com a gente. A gente desacredita que o Senhor conosco está. E através da fé eu te mando bênção. O Senhor está com você, viu, meu irmão? Ele está com você. E há uma promessa bíblica, que onde houver 2 ou mais reunidos, ali Ele mesmo está no meio deles. Então o Senhor está aqui agora. Ele vivo, vivo, vivo. Amém? E você aplauda Jesus e diga graças a Deus. Né, irmão? Vivo Ele está. Aí veja o que mais diz. Versículo 29. Só depois que eles identificaram que era o Cristo andando com eles. Verso 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmãos, de leitura teria tanta história bíblica para lhe trazer, mas essa história eu acho que já é até a completando de hoje. Veja você que eles ainda não haviam identificado que o Cristo estava andando ao seu lado. Eles não tinham ainda compreendido isso. E diz a Bíblia que foi no partir do pão, por isso hoje teremos uma ceia extra. No partir do pão, eles olharam para o outro: olha, eu já vi isso em algum lugar. Você entende isso? Puxa, ele parte o pão igual. Não é igual. É Cristo. Você entende, sim ou não? Isso não é igual. É Cristo que está com a gente. E então eles se alegraram e passaram ali um bom tempo juntos. A partir daí que existe uma canção tão brilhante. Obreiro Paulo, se posicione. Obreiro, se posicione. Hoje é a nossa ceia extra. A partir daí, alguém compôs uma canção que eu carrego comigo com muito carinho. Fica, Senhor conosco, não se vá. A canção por título Divino Companheiro. O obreiro vai se posicionar e eu já quero apresentar a ceia aos nossos irmãos. Irmãos, são tantas as lições. O Tomé, por exemplo, não acreditou na ressurreição, e ele não foi o único. Tem pessoas que não acreditam na ressurreição até hoje. Diz a Bíblia que quando Jesus se apresentou a primeira vez, o Tomé não estava. Ele só estava 8 dias depois. Aí que ele foi acreditar. Então eu costumo dizer, assim como Cristo disse: ó tardos, por que demoram a compreender as coisas? Tomé foi compreender a ressurreição 8 dias depois. Tem gente que não compreendeu a ressurreição até hoje, está mais atrasado ainda. Mas a palavra de ordem é que ele vivo está. E em cima dessa lição de Lucas 24, dizer para você que ele continua andando com a gente, irmão. Continua andando lado a lado com a gente. Às vezes nas lutas, eu repito, a gente desacredita. Mas se você for ao Evangelho de João 20 e a Mateus 28, você vê que Jesus mais uma vez reforça no verso 20, Mateus 28, 20. Jesus deixou muito claro: olha, ensine as pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E o final do 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a
consumação dos séculos. Amém. A ceia de hoje, extraordinária, todos podem e devem participar. Entregue, por favor, o obreiro. Divino companheiro no caminho, sua presença eu sinto logo ao transitar. Pois já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, diz. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que história linda! A sombra da noite, a sombra da noite se aproxima, e nela o tentador, vai chegar. Não me deixe, não me deixe só no caminho. E ele não deixa. Ajuda-me até chegar. Solte a voz, irmão, e chame por ele. Diz: faz em mim morada, faz em mim morada. Fica, Senhor, meu Senhor. Levante o pão aos céus. Aqueles homens estavam como que cegos para entender o que se passava diante dos seus olhos. Eles não estavam compreendendo nada. Mas quando Cristo pegou o pão, eles tiveram uma rápida lembrança. Foi inevitável. Eu imagino os entreolhares daqueles homens. Eu imagino um dizendo ao outro: ei, eu já vi isso em algum lugar. Puxa, parece tanto. E o outro: puxa, é verdade. E daqui a pouco alguém disse: não apenas parece, como é o próprio Cristo aqui com a gente. Pois a mensagem da ressurreição, que eu quero que fique estampada no seu coração, é de que Ele continua caminhando conosco nos dias de hoje. Ele continua vivo. E a Bíblia diz que foi no partir do pão que os olhos dele se abriram. E o pão aí está em suas mãos. Eu peço, o Senhor, abra-nos os olhos também, para compreender as coisas espirituais,
para compreender melhor os teus mistérios, Senhor. Abra-nos os olhos, abra-nos o entendimento, Senhor. Principalmente na hora da luta, principalmente na hora difícil. Faça-nos ver, crer, entender que o Senhor está andando ainda conosco, está ao nosso lado. Levante o pão. Senhor, nós recebemos com ação de graças. Recebemos com ação de graças, Senhor. Tua bênção, em nome de Jesus. Coma, apenas coma por enquanto. Ele vive, Ele vive. Oh, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Na sua mão também está o cálice. Levante aos céus. Por ordem do Senhor, de celebrarmos a ceia até que Ele volte. Aqui estamos nós hoje, domingo de Páscoa, 4 de abril de 2021, com muita alegria na alma, celebrando presencialmente, e recebendo notícia ontem no entardecer, que o direito foi estendido a irmãos nossos de todo o Brasil, para que nesse momento, quem sabe agora, como nós, estão elevando o pensamento e a voz ao Senhor em oração. E que fique muito claro que Ele vivo está. Que fique muito claro que Ele vivo está. Ore, ore, ore. Se lhe falta palavras, apenas diga obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Obrigado por vivo estar e obrigado por andar ao meu lado, mesmo nos dias mais difíceis. Glorifique obreiro, glorifique membro, glorifique jovem, visitante. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu salvo. E o cálice, o sangue, como falamos, era o sangue do Cordeiro. Era o sangue do Cordeiro, usado para proteger da morte. Com frequência era necessário matar um cordeiro. E a Bíblia diz sem defeito. E aquele sangue protegia toda uma casa. O Cristo é o nosso Cordeiro. E Ele se entregou no Calvário. E o sangue dele limpa, livra, guarda, protege cada um de nós.
recebemos com ação de graça, Senhor. Tomai todas. Oh glória. Despreze o copinho, mas não despreze a presença. Não despreze a presença. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, é loucura para os que não creem, mas para os que creem é o poder de Deus. O sepulcro estava vazio. O sepulcro estava vazio porque vivo ele está. Ribalabandole, sererere malá, lerebalabandolere. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Rude cruz se erigiu, rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Levante a mão e a voz e diga: sim, eu amo a mensagem da... Oh glória a Deus. Diz: até morrer eu a vou proclamar. Levarei minha cruz, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa, até por uma coroa. Lindo, 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 lindo. Nessa cruz padeceu, nessa cruz padeceu, e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Oh glória, Cristo vem me buscar, Cristo vem me buscar, virá mesmo, e com ele no lar uma parte da glória e de ter. Solte a voz, servo de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Rebandolerei alá, é morrer, eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa, é por uma
diga após mim: Senhor, eu creio e amo a mensagem da cruz. Creio saber que o Senhor está vivo e continua andando com cada um de nós nos dias de hoje. Fica assim, Senhor, entre nós. Tu és bem-vindo. Amém. E aplauda ao Senhor e com palmas. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Chama o ritmo e vem junto. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. E aplauda ao Senhor, irmã, e diga graças a Deus. Deus é demais, Deus é bom. Tudo isso, a palavra-chave é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus, hein? Faço votos que a mensagem tenha falado ao seu coração. Faço votos que essa mensagem do Êxodo 12 e ainda trazida para o Novo Testamento seja aí comprovada em seu coração, aquecida pela obra do Espírito Santo, a grande obra que ele fez, a substituição que ele fez no Calvário. Glória a Deus. A primeira Páscoa e o que ela significa para nós nos dias de hoje. Tudo bem? Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Quero, antes de prosseguir, falar a respeito do nosso endereço aqui em Blumenau. Talvez você a passeie, ou quem sabe um parente seu, um amigo seu, aqui mora. Você, portanto, passe o endereço. Rua Amazonas, 455, no bairro Garcia. E mesmo neste período ainda estranho que nós estamos vivendo, em Blumenau nós estamos em cultos presenciais. Eu espero que o dia que chegue essa mensagem a você, chegue de você estando bem, você estando forte e sorrindo. Faço votos que seja assim. E se não, é o que faremos agora, oraremos. Vamos falar com Deus? Deus querido, eu oro pelo meu amigo, eu oro por essa pessoa, eu rogo a tua mão, eu rogo a tua graça, eu rogo o teu favor e peço, ó Deus, coloca a tua mão sim sobre a vida de cada um dos meus amigos e irmãos. Coloca sim, Senhor, faça dele um servo valente, faça dele um servo vencedor, abençoa sim, meu Senhor, a vida dele a ponto dele compreender a consumação na cruz, a ponto dele compreender a grande obra feita no Calvário e a grande substituição que já nos foi feita. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, viu, amigo? Fique na paz. Aí segue também o nosso número WhatsApp. Se desejar entrar em contato conosco, aí está. E também qualquer mensagem anunciada aqui na nossa TV que você perdeu, deseja acompanhar ou rever, ou até compartilhar, você pode ver essa mensagem através desse link que aí aparece, tá bom? PR-Sodré/Nossa TV, prsodré.com/Nossa TV. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Essa transmissão é gerada da Igreja da Graça de Blumenau. Ficamos felizes com a sua participação. Volte sempre, que o Senhor te abençoe.
Até a próxima. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.